estava indo atrás de um filminho de suspense para assistir legal no final de semana, eu de repente acabei me deparando com um que tinha o Jean-Claude Van Damme, só que recente de 2018, ó galera, e que ainda por cima se passava dentro de um submarino. Eu sempre acho um ambiente ótimo para histórias de tensão e perseguição, já que num navio já é bem complicado, e eu gosto de filmes de navio mal assombrado, inclusive como vocês já viram aqui no canal. Pra você pegar, já que você tá cercado por água de todos os cantos, né? Não tem exatamente onde escapar, você pode tentar achar algum bote ou coisa do tipo. E submarino é ainda pior, porque é quase como se estivesse no espaço. Se tiver qualquer coisinha, você pode literalmente ser esmagado e destruído pelo ambiente ao seu redor, já que você tá quilômetros de distância da superfície e o único oxigênio e meio de sobrevivência é o próprio interior do submarino. Então, vamos falar sobre Perigo no Oceano, de Jean-Claude Van Damme, aqui comigo, Luiz, no Monstro de Aventuras, dentro do seu Sexta-feira Sinistra. E roda a vinheta. Primeiramente, o filme. Qual é a história dele? A resenha básica. A primeira metade do vídeo sem spoilers, a segunda com spoilers, dando uma resumida do filme. Mas, primeiramente, aqui nós temos Jean-Claude Van Damme sendo um agente especial do governo americano, uma espécie de espião, agente secreto, que de repente acorda numa base de prisão igualmente secreta do governo, que ele não fazia ideia de que existia, e tem que se lembrar o que aconteceu com ele e como fazer, e tentar dar um jeito de sair lá de dentro. Quem escutar uma sinopse dessas pode até pensar até onde o filme ele chupou coisas do filme Rota de Fuga, que é também de outro clássico brucutu dos anos 80 e 90, que é justamente do Stallone com o Arnold Schwarzenegger, onde o Stallone fazia um mega especialista em sistemas de segurança, que era contratado justamente para se fingir de prisioneiro para tentar fugir das prisões para testar elas, e o que acontece é que tem uma prisão especial do governo, onde isso dá muito errado, diga-se de passagem, e acaba precisando de ajuda de outro prisioneiro, que no caso é o Arnold Schwarzenegger. Nesse filme aqui, ele já vai num rumo diferente, o filme do Jean-Claude Van Damme, já que estamos falando de uma guerra de espiões. Estamos falando sobre gente vendendo informações secretas do governo dentro, e você tem que tentar descobrir quem é o mocinho, quem é o bandido, em quem você pode confiar lá dentro e quem você não pode, sendo que todos no início estão contra o personagem do Jean-Claude, que é o Wheeler, já que todos acham que ele é um criminoso. Então, a grande pergunta é, quem realmente acha que ele é um criminoso lá dentro, quem na verdade incriminou ele e quem está sendo manipulado, na verdade, pelos verdadeiros vilões da história. É claro, a gente tem, quem for ver o filme vai ver que o pôster tem um destaque, inclusive, do Dolph Lundgren, que os mais antigos vão conhecer pela primeira performance dele em He-Man, Os Mestres do Universo, né? Depois participando de aventura do filme Massacre no Barco Japonês, se não me engano, né? E o que acontece, e mais recentemente é o pai da Mera, um dos reis do oceano, nos filmes recentes do Aquaman. Só que, na verdade, a gente tem uma participação meio rápida, só de uns 10, 15 minutinhos, participação importante, né? Uma sequenciazinha lá de ação, aí de alguns pontinhos no início e no final da história que são interessantes, né? Mas não é uma participação tão, assim, grande e evidente, como acontece com o Arnold Schwarzenegger no filme Rota de Fuga. Então, em Perigo no Oceano, cujo nome original é Blackwater, e eu acho que não fizeram a tradução direta como Água Negra, porque tem filme de terror, se não me engano, com esse nome também. E o que ocorre aqui é principalmente um filme do Jean-Claude Van Damme, e onde tem uma participaçãozinha especial do Dolph Lundgren. E aqui, como eu disse, o legal é que a primeira metade do filme, eles pegando e tentando descobrir o que aconteceu, então ele lembrando de toda a luta por informações secretas que estava acontecendo fora, até ele ser traído e ele ser preso dentro do submarino, né? E agora ele tentando descobrir em quem pode confiar e em quem não pode confiar. E a partir disso, a segunda metade, quando ele finalmente dá um jeito de soltar das suas amarras, ele pegando e tentando dar um jeito de conseguir fugir do submarino, né? E então com isso a coisa começa a ficar extremamente tensa nas guerras dos corredores labirínticos. Inclusive, tem uma frase que eu acho muito bacana no meio do filme, que
ele solta, que quando ele diz: nossa, antigamente era só saber decidir se ia cortar o fio vermelho e o fio azul. O que eu acho que é realmente muito uma frase que significa muito a transição que teve dos filmes de ação, né? Onde era uma coisa muito mais porradaria antigamente, né? Onde essa coisa de cortar o fio azul, o fio vermelho para descobrir e para saber qual ia desarmar a bomba, era uma coisa muito clichê clássico, né? Então tinha aqueles pequenos momentos de usar o raciocínio e tudo mais no filme anterior. E com o tempo, à medida que foi aumentando a quantidade de filmes do gênero, né, foi ficando mais elaborado. E ao mesmo tempo que, como tivemos muitos filmes genéricos, a competição foi ficando mais tensa, né? Então você tem que fazer coisas mais interessantes e mais profundas para você pegar e chamar a atenção, ou ir num ramo mais satírico também, como o Adrenalina já fez no passado, sabe? Então, é bem interessante isso, e ao mesmo tempo não deixa de ser uma referência, essa frase do Jean-Claude Van Damme, que dentro do Submarino, metade dos cenários são iluminados com uma luz bem mais azulada e outra com um vermelho mais alaranjado, sabe? E é bem interessante, porque realmente é quase como se fosse um labirinto gigante submarino com pequenas caçadas humanas acontecendo lá dentro, sabe? Quando chega nesse nível. Então, a gente tem o Jean-Claude atuando, né? E ao mesmo tempo a gente tem sequências, assim, várias sequências de ação, só que são umas coisas mais pontuais, né? E ao mesmo tempo nós temos tiroteios, só que eles são também meio limitados. Afinal, se tiver algum dano grande pro submarino, morre todo mundo lá dentro. E assim a gente vai vendo nessa mega sequência, nessa mega linha de suspense, né? Muito mais do que ação ou porradaria, como ele vai pegar e dar um jeito, né? Inclusive porque isso é uma base secreta. Oficialmente, é uma base que não existe. E que, inclusive, existe vários protocolos dentro da seguido por diferentes oficiais lá dentro, para justamente evitar vazamentos de informações de coisas que acontecem dentro do submarino, né? E até onde entender todas essas camadas de burocracia e de funcionamento da estrutura do submarino é fundamental para ele poder pegar, conseguir com isso fazer os aliados adequados e acabar com a trama justamente do traidor que tem lá dentro. Então é uma trama relativamente simples, mas eu acho que bem executada. Como disse, filme de perseguição dentro de submarino, com um clima bem de tensão interessante, com uma sequências de combate, sempre alternando com uma sequência de combate interessante, né? É uma coisa que pega e acaba te prendendo, um suspensezinho legal pra você pegar e se divertir. E quem for fã do Van Damme, poder pegar e relembrar o ator, fazer com um filminho divertido recente, sabe? E é claro, vamos entrar então nas zonas de spoilers. Pois bem, o Wheeler aqui, ele é um agente do governo que, quando ele acorda, ele descobre que é prisioneiro, especialmente pelo fato do Tanfilon não ser colega de cela lá dentro, e ele descobre que o local é meio que inexistente. Oficialmente ele não existe, e ele é feito justamente para você poder fazer interrogatórios pesados, tortura, diga-se passagem, né? Justamente depois de ter das denúncias recentes que teve de direitos humanos de outras bases, né? Que inclusive é coisa que aconteceu na televisão de verdade, gente. Então o que acontece é que ele vai lembrando quando ele estava na última missão dele, onde ele, junto com uma parceira, estavam infiltrados dentro de uma quadrilha que estava tentando roubar informações importantes do governo dos Estados Unidos, né? Cada um, inclusive, com um pendrive contendo informações importantes sobre isso. E o que acontece? Só que a amiga dele e a parceira dele e o contato são eliminados. E de repente chegou o governo americano pegando ele um grupo de agentes, dizendo que foi ele que executou as duas pessoas. E que, na verdade, meu Deus do céu, pessoal doido aí fora. Mas enfim. Mas, então, ele é acusado de ter eliminado, na verdade, dos dois agentes e de ele, na verdade, estar traficando informação, não sendo, na verdade, ao invés de ser um infiltrado, justamente dentro dessa rede de roubos que tinha lá dentro. Então, ele é jogado lá justamente para tentar pegar e descobrir onde está o pendrive que tem a informação secreta. Uma coisa bem clássica mesmo. Pelo menos eles desviaram um pouquinho, onde o pendrive dele não é que tem a informação secreta, mas sim tem o código, o algoritmo necessário para você decodificar a informação secreta que tem em outro pendrive, sabe? Então, ele pega, interrogado, tudo mais, a interrogação não vai muito pra frente, né? Tem uma pessoa o tempo todo tentando pegar e ajudar ele no processo. Um dos agentes, teoricamente, está tentando ajudar ele durante o processo, né? Porém, esse agente que teoricamente estaria ajudando ele, você descobre que, na verdade, era o
cara que estava querendo roubar aquela informação, o verdadeiro mandante de tudo aquilo lá, e que ele forjou aqueles assassinatos justamente para conseguir pegar e roubar a informação dele antes que ele fizesse justamente a denúncia dentro da agência secreta da existência de toda aquela rede de tráfico de informação. Então, a partir desse momento, aquilo que parecia ser o maior aliado dele vira o principal inimigo, inclusive assassinando certas pessoas lá dentro durante o interrogatório e forçando os outros a pegar, se quiserem continuar vivos, a servirem ele lá dentro, né? E coisa que ele pode fazer, porque uma coisa interessante desse submarino, a ideia básica é que existe o pessoal que comanda o submarino, que é o pessoal da Marinha, só que ao mesmo tempo existe uma série de salas e protocolos que fazem com que o pessoal da Marinha não entre em contato nunca com quem pegue e esteja lá dentro do governo. Isso tem simplesmente a missão. Vocês têm que ficar no oceano durante tanto tempo, fazer tal trajeto, vai aqui em terra firme ou em contato com tal navio e volta lá. Então vocês não sabem o que está acontecendo lá dentro, não tem como saber, exceto se vocês romperem o protocolo e assim todo mundo ser preso por traição no processo. Então começa essa correria, todo esse drama lá dentro, né? E o que acontece é que temos justamente dois agentes que estão dentro do submarino, que não são da Marinha, mas da outra agência, que resolvem não ficar junto com o cara e ajudam justamente na fuga do Jean-Claude. Ajudam entre aspas, né? Já que eles estão vendo o tiroteio e não sabem quem confiar. Será que dá pra confiar no Jean-Claude? Será que o outro cara é um criminoso mesmo? Não tá fazendo isso só pra pegar e forçar ele sair informação, né? Mas então ele consegue fazer amizade com dois agentes lá dentro, e é bem interessante a forma como ele escapa, porque ele tá preso pelas algemas, e ele meio que destrói, assim, ele tira do lugar algumas juntas das mãos para conseguir pegar, sair das algemas e conseguir sair de lá. Pode parecer uma coisa meio doida o que ele fez, mas é o seguinte, dá uma olhada na minha mão aqui, olha. Eu também consigo pegar e tirar um pouco do lugar com as minhas juntas, né? Por causa do tipo de articulação que eu tenho, né? Então foi como se ele fizesse uma super luxação disso para conseguir sair. Inclusive, existe alguns filmes de ação clássico onde a pessoa, ela acaba luxando o próprio ombro de verdade, e assim, de verdade o personagem, não de verdade o ator real, para conseguir pegar e sair das amarras onde tá, né? E isso é indicado já logo no início do filme, onde ele é dito que é um agente que não se à tortura, porque ele é treinado para aguentar altíssimas quantidades de dor. Então, quando ele desloca os ossos do dedo para conseguir sair das algemas e atacar geral, faz todo sentido, porque é colocado como ele já sendo treinado para aguentar extremas dores, né? Então ele consegue fazer essas coisas, esses deslocamentos na mão que são absurdamente dolorosos, né? E botar no lugar logo em seguida para conseguir pegar e justamente e logo depois mesmo dessa dor tremenda conseguir tomar a arma dos outros agentes, começa a atacar eles, etc, né? E assim vai na perseguição lá dentro. Aí então, conversando com esses agentes, existe a ideia de que a única forma de sair do submarino é eles realmente fazendo o submarino emergir e ir para algum canto adequado, ou dois, lançando uma boia de comunicação, né? Já que estão a quilômetros do oceano e qualquer comunicação de rádio seria inútil lá dentro, né? Então começa essa perseguição de gato e rato lá dentro do submarino e finalmente é elaborada uma estratégia de como fazer o submarino mudar de rota, chamar atenção, já que está tudo lacrado o sistema de comunicação com o comando do submarino. Já que, como eu falei, existem essas duas alas, a ala da Marinha e a ala dos agentes secretos. Então, o que eles fazem? Eles, com a ajuda de uma das agentes que está ajudando o Jean-Claude, ele pega e justamente ele muda o sistema de pressão do navio. Ele vai até do navio não, do submarino. Ele vai até onde tem toda uma espécie de sistemas de encanamento que regula vários sistemas internos e desregula tudo, tira tudo do lugar, só que sem explodir tudo, só causando problema em um local específico, para forçar o pessoal da tripulação principal a sair de lá para fazer a manutenção, né? O que gera uma série de incidentes de encontro entre justamente a tripulação do comando e o pessoal dos agentes, né?
Já que, como o chefe dos agentes do mal vai pegar e conseguir disfarçar tudo para evitar a catástrofe que tá acontecendo, tentando botar toda a culpa. Não, é o agente que fugiu, ele que tá fazendo todas as coisas, tá enganando as pessoas, sabe, etc, né? E ao mesmo tempo, o Jean-Claude tentando pegar e convencer o pessoal justamente do comando do submarino, que na verdade é outro que está causando o caos, né? Então a gente tem essa batalha, inclusive, interna, e para ajudar isso, inclusive para ajudar o pessoal a sair dessa, já que começa uma nova onda de tiroteios lá dentro do submarino, ele acaba justamente libertando o prisioneiro que estava com ele, que é interpretado, como eu falei, pelo ou pelo Dolph Lundgren, que aqui ele interpreta um agente alemão chamado Marco, que a gente nunca sabe o que ele fez ou por que ele fez, a gente só sabe que ele é um agente secreto que tá na dele, sem conexão com o governo americano, e temos uma sequência assim de mais ou menos uns 5 minutos dele pegando e detonando vários agentes do mal para pegar e liberar a rota do Jean-Claude Van Damme e finalmente pegar e chegar até o chefe do submarino. Lá nós temos uma segunda revelação, que na verdade a parceira dele não foi assassinada, aquilo lá foi um fingimento, na verdade, que ela tinha entrado em um acordão com o chefe dos traficantes de informação para poder pegar e ganhar uma fortuna quando pegassem justamente informação secreta dos pendrives e conseguissem vender no mercado internacional para países estrangeiros. E o que é essa informação tanto, Luiz? Então, a informação, na verdade, é que seria uma lista de códigos de comando para ativar os agentes dormentes em vários países. O que significa? Um agente dormente é um agente secreto que está com uma profissão, uma vida própria dentro de um país específico, no qual, teoricamente, ele vigia o tempo todo o que está acontecendo, coisas políticas e tudo mais, coisas para uma pessoa normal lá dentro, só que pegando todas as informações possíveis e imagináveis, e o código de ativação seria meio do tipo, ok, você vai sair do seu modo pessoa normal e tem uma missão específica que você tem que cumprir aqui dentro agora, sabe? Então, esses códigos serviriam tanto para você conseguir contigo assim, você revelar quais agentes estão infiltrados no seu país e eliminar eles, assim como de repente você criar uma missão falsa para esses agentes, né? Criando assim todo tipo de catástrofe, diga-se de passagem, né? Justamente para preservar esses agentes pelo planeta inteiro, né, a gente tem essa briga de informação, né? O Jean-Claude Wheeler, né, ele pega e tenta pegar e preservar isso, e ele tem o choque, né, justamente parceira dele, pelo qual ele é apaixonado e tudo mais, ter caído nessa, né? Só que ele percebe, quando a situação fica super tensa, afinal o capitão do navio, do general lá do submarino, descobre toda a treta que tá acontecendo, né? Ele pega, acontece que os vilões têm que simplesmente dar um jeito de fugir no meio de tudo, né? E a mulher percebe que ela não vai ter metade, assim, nem mal vai ter conseguir qualquer grana com aquilo, né? E como ela foi sacaneada pelo chefe dos agentes do mal. Então ela pega, ajuda o Wheeler a pegar e a transmitir uma conversa que tá tendo entre o Wheeler e o vilão pro navio da marinha que tá chegando, fazendo com que, para teoricamente pegar e que eles vão atracar o submarino, para poder com isso pegar e ter as provas concretas de quem são os verdadeiros agentes corruptos dentro do governo lá dentro, sabe? Então, então, com isso, basta o William pegar e finalmente neutralizar os agentes que sobraram para não ser, para no meio do tiroteio não ser todo mundo assassinado num processo pelos agentes do mal que sobraram, né? E no finalzinho nós temos o William pegando, sendo condecorado, a gente que ajudou ele pegando e também subindo de posto para pegar e lutar contra os assassinos, para pegar e perseguir mais gente dessa organização criminosa de traficantes de informação, tudo mais, né? E o Dofilano aproveitou para dar o agente Marco aproveitou para dar uma fugidinha, mas dá um auxílio outro de vez em quando pro extraoficial, pro nosso querido Jean-Claude Van Damme como necessário. Então é um filme de suspense bem bacana, interessante. Mesmo se você pegou e escutou a parte de spoilers e não assistiu o filme, eu aconselho você pelas cenas de perseguição que tem lá dentro, que eu acho que são bem bacaninhas, diga-se de passagem, né? Muito mais perseguição do que cenas de ação, apesar que ela também existe, né? Que elas são pontuais ao longo do filme, mas só que bem bacaninha,
bacaninhas, né? E é sempre divertido ver o Dolph Lundgren pegando e atuando, mesmo que seja só por uns 5 minutos a parte mais de ação, né? E com 5 minutos mais no início e no fim mais de ação também. E eu quero saber quais outros filmes interessantes de suspense, na verdade, que foram feitos por caras que normalmente fazem produções de ação que você gosta. Coloca nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!